Olá, queridos amigos. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre as festas judaicas, seu cumprimento profético. Hoje vamos estudar o tema 4. Se você ainda não assistiu às primeiras, não deixe de participar, entre aí no nosso canal, ali estão salvos os vídeos, porque você só vai ter uma noção dos estudos daqui em diante se você já estudou o contexto das outras. Então, assim, nos primeiros estudos a gente colocou as bases para a gente falarmos os temas que de aqui em diante vamos tratar. Então, hoje vamos falar de maneira especial sobre a festa da Páscoa, que era a primeira. Essa festa é chamada a festa de Pessah, e é a festa que acontecia na primavera. Mas para entendermos como que aconteceu essa festa da Páscoa, precisamos estudar um pouquinho da história, o contexto na qual ela surgiu. E o contexto tem que ver com a escravidão dos israelitas lá no Egito. Eu convido que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que eles fizeram amargar a vida com uma dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. Ou seja, os israelitas, quando chegaram lá no Egito, eles foram bem tratados porque José era o governador. Ele dava o melhor, deu uma boa terra e tudo. Mas depois que José morreu, os israelitas passaram por um momento muito difícil. O novo faraó começou a governar, ele não tinha respeito pelo trabalho, pelo legado que José deixou, e ele começou a colocar o povo de Israel em servidão, os escravizou, literalmente. E disse que os mandou preparar aí tijolos, cuidar dos campos, e a vida dos israelitas era o tempo todo fazer tijolos. Eles acordavam de madrugada fazendo tijolo, dormiam às noites cansados de ter feito trabalho pesado durante o dia. E eles eram açoitados, eram tratados de maneira cruel para construírem todas essas grandes pirâmides que hoje nós vemos. Então, assim, muitas dessas coisas que hoje tem lá no Egito é fruto do trabalho dos israelitas e outras pessoas. Mas especialmente aqui, os israelitas foram de maneira cruel escravizados. Disse mais, quem estava à frente de todo desse trabalho de opressão, obviamente, era o faraó. Mas o que me chama a atenção é que no livro de Ezequiel, capítulo 29, versículo 3, ali fala uma coisa bem interessante sobre o faraó. Ali disse, olha, fala e disse, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes, meu rio é, e eu o fiz para mim. Ou seja, Deus disse para, falando de faraó, o grande dragão. Agora, é provável que você tenha outra versão de Bíblia que diga crocodilo, alguma coisa por aí. Mas a tradução certa ali é dragão. Ou seja, Deus está comparando aqui a faraó com um dragão, o inimigo. Então, grava, o povo de Deus estava escravizado, e o inimigo que estava por trás de todo esse problema é o dragão. Agora, os israelitas então tinham uma vida difícil, uma vida miserável. E no seu desespero, eles clamaram a Deus. Aqui no capítulo 2 de Êxodo, no versículo 23 até 25, disse assim, ó: E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Não tinha maneira deles se livrarem. Não tinha o que fazer. Só clamaram angustiados, com dor, com angústia. E eles ouviu Deus o seu gemido. Não tem clamor que Deus não ouça. Deus ouve quando seus filhos clamam com sinceridade. E Deus se lembrou disso da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Disse mais agora aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 40 e 41. Porque embora os israelitas estivessem escravos, Deus ouviu a sua oração, mas Deus já tinha planejado o momento certo para libertá-los. Disse aqui no versículo 40 do capítulo 12.
O tempo em que os israelitas, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados esses 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Na verdade, quando Deus já tinha falado com Abraão, Deus lhe disse: olha, saiba que o povo que vai surgir de você vai ser escravo numa terra distante. Estou falando aqui do Egito. Mas Deus tinha lhe falado, mas depois eles vão ser libertados com braço forte. E aqui fala que depois do período de escravidão, Deus libertou seu povo. A Páscoa tem que ver com a liberação ou a libertação do povo de Deus. Agora, essa libertação aconteceu graças a dois fatores: a morte do cordeiro substituto e também ao derramamento do sangue. Então, vamos falar um pouquinho sobre o cordeiro, porque assim, todas as características que tem que ver com o cordeiro, com a sua morte e com o derramamento de seu sangue, todas essas características e esses detalhes se cumprem com a morte de Cristo Jesus para nos libertar da escravidão do pecado. A morte literal do cordeiro literal era para libertar os israelitas do Egito literal, da escravidão literal. Agora, tudo isso representa a Jesus, o verdadeiro cordeiro, que através da sua morte literal vai nos libertar de uma escravidão espiritual, para nos levar a uma terra melhor. Então, por isso que é necessário vermos os detalhes de como que aconteceu a primeira Páscoa. Vamos falar sobre o cordeiro substituto. Êxodo capítulo 12, versículo 2 até o 6. Êxodo capítulo 12, versículo 2 até o 6. Disse assim: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Esse primeiro mês já falamos que era entre março e abril. Era a estação da primavera. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, ou seja, no dia 10 do primeiro mês, cada um tomará para si um cordeiro. Não disse que devia ser uma ovelha. Devia ser um cordeiro, macho. Disse mais, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele e seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um poder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então, assim, cada família devia ter um cordeiro. Não era por pessoa, era por família. Ora, disse mais, o cordeiro deve ser sem defeito, ou seja, devia ser um cordeiro perfeito. Os israelitas não podiam pegar um cordeiro que estava doente. Não podiam pegar um cordeiro que tinha uma doença, uma perna quebrada, alguma coisa assim. Devia ser um cordeiro perfeito, não devia ter nenhum defeito. Devia ser, disse, macho de 1 ano. Já lhes disse, não devia ser ovelha. Devia ser um cordeiro, macho, de 1 ano. Por que de 1 ano? Daqui a pouquinho vamos ver. E, na verdade, já falo para vocês esse detalhe. Os cordeiros, eles atingem a idade adulta a partir do 1º ano. Você sabe que o cordeiro, quando nasce, ele é o cordeirinho. Ele não é adulto ainda, ele vai passando os meses até que ele se torne um cordeiro adulto. Então, a partir de 1 ano, ele já é um cordeiro adulto, tá bom? Então, assim, esse cordeiro que devia ser sacrificado, então devia ser um cordeiro adulto, de 1 ano, não devia ser um cordeirinho, nem um cordeiro já velho. O que mais? Disse assim, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Vamos por partes. No dia 10 do 1º mês, então cada família escolhia um cordeiro perfeito. Só que não era sacrificado esse cordeiro. Esse cordeiro era escolhido e estava separado. Ele ia ser um cordeiro substituto, mas não era sacrificado. Ele era um cordeiro que estava apenas aí, separado. Agora, quando é que esse cordeiro era sacrificado? Ele era sacrificado no dia 14. O dia central da Páscoa é o dia 14. Então, era nesse dia que o cordeiro era
sacrificado. Perceba que durante 4 dias o cordeiro estava aguardando o dia da sua morte. Tá bom? Agora, é importante que vocês vejam isso, porque com Jesus acontece a mesma coisa. Jesus, a Bíblia diz que ele foi sacrificado ou imolado desde a fundação desse mundo. Mas não sabemos que ele morreu só depois de 4.000 anos da criação desse mundo. Então, assim, tem um paralelismo bem interessante. Mas não esqueça, viu? O cordeiro se escolhia dia 10 e era sacrificado no dia 14. A última parte aí no versículo 6 disse que ele devia ser sacrificado no crepúsculo da tarde. O que significa o crepúsculo? Aí vai depender de qual versão da Bíblia você esteja usando. Tem algumas Bíblias que dizem que o cordeiro devia ser sacrificado entre as 2 tardes. Outras dizem que devia ser sacrificado no crepúsculo. Outras dizem que era sacrificado entre as 2 noites. A tradução certa ali é que o cordeiro devia ser sacrificado entre as 2 noites. Agora você se pergunta, mas pastor, o que significam essas 2 noites? É porque para o povo de Israel, a noite começava, na verdade, no meio-dia. No meio-dia, quando o sol estava começando já o declínio, o meio-dia se chamava então assim a primeira noite, o início, né, da noite. Então era a primeira noite. A segunda noite era quando o sol de fato ele estava se pondo, mais ou menos às 18 horas, né, que o sol que vai embora. Então nesse horário era a segunda noite. Então perceba, a primeira noite, meio-dia, a segunda noite, 6 horas da tarde aproximadamente. E disse que o cordeiro devia ser sacrificado na metade, entre essas 2 noites. E qual seria o horário? Qual é a hora entre meio-dia e 6 horas da tarde? 3 horas da tarde. Então, sempre por isso o sacrifício da Páscoa acontecia 3 horas da tarde. Esse horário devia ser sacrificado o cordeiro. E mais para frente, quando a gente falar sobre como que se cumpriu a Páscoa, vocês vão descobrir, eu vou lhes mostrar com a Bíblia que Jesus morreu 3 horas da tarde. Agora, segundo Flávio Josefo, que é um historiador judaico, ele diz que o costume em seus dias era oferecer o cordeiro por volta das 3 horas da tarde. Ele confirma aquilo que nós estamos estudando. Porque às vezes quando a gente vai para a Bíblia, tem algumas palavras, algumas terminologias que a gente vê que a gente parece que não tem significado. Como aqui, né? Entre as 2 noites, crepúsculo, do que está falando? Mas você já sabe que está falando de 3 horas da tarde. Então, Flávio Josefo concorda nessa parte, ele mesmo disse, né? Sendo judeu, ele disse que ele descreve como era naquela época. E ele fala, né, que os sacrifícios eram 3 horas da tarde. Agora, o cordeiro já vimos que devia ser um cordeiro perfeito, não devia ter nenhuma mancha, nada disso. Outro detalhe importante é que o cordeiro que era sacrificado na Páscoa devia ser um cordeiro onde você devia ter muito cuidado para não se lhe quebrar nenhum osso. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12, versículo 46. Diz aqui, ó: numa caça se comerá, não levarás daquela carne fora da caça, nem dela quebrareis o osso. Na Páscoa se sacrificava o cordeiro, mas ao mesmo tempo essa carne do cordeiro era para ser comida. Se comia a carne, se comia junto com ervas amargas, enfim. Daqui a pouquinho vamos ver esse detalhe. Mas disse que durante todo esse sacrifício você devia ter cuidado para não quebrar nenhum osso. Se você quebrava o osso, então não tinha sentido. O cordeiro devia estar assim, os ossos deviam estar intactos. E isso vai se cumprir com a morte de Jesus também. Então, dessa maneira, acontecia a morte do cordeiro substituto. O cordeiro inocente morre em lugar do pecador, do transgressor, da pessoa que quer ser livre da escravidão. Agora, vamos falar sobre o derramamento do sangue desse cordeiro. Abra sua Bíblia aí comigo em Êxodo capítulo 12. Vamos ler o versículo 7 e 8. Diz assim: tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então veja os detalhes. Não era suficiente matar o cordeiro.
De nada adiantava matar o cordeiro se o sangue desse cordeiro não se colocava nas portas das casas. É importante a morte do cordeiro, é a parte central da Páscoa. Mas para eles serem livres de fato, com o sangue que derramava esse cordeiro, os israelitas deviam pintar as portas das suas casas. Porque senão você sabe, né, que ia passar o anjo do Senhor à noite e os primogênitos morreriam. Então, para poder salvar toda essa família, eles deviam pintar as suas portas com o sangue. Obviamente, houveram israelitas, pessoas que não ligaram para isso. Não acharam importante nem sacrificar o cordeiro, nem pintar as suas portas. Eles pagaram as consequências. Então, quem foi salvo foi aqueles que obedeceram a palavra do Senhor através de Moisés. E especialmente as pessoas que pintaram as suas portas com o sangue do cordeiro. Aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 277, disse assim: não bastava que o cordeiro pascual fosse morto. Seu sangue devia ser aspergido nas ombreiras. Assim, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados à alma. Devemos crer que ele morreu não somente pelo mundo, mas que morreu por nós individualmente. Devemos tomar para o nosso proveito a virtude do sacrifício expiatório. Do que está falando aqui? Obviamente, aqui está falando da morte de Jesus, o Cordeiro Substituto. Muita gente disse, Jesus morreu para salvar o mundo. Jesus morreu lá na cruz e salvou a humanidade. Assim, essa é uma verdade só 50%. Por quê? É verdade que quando Jesus morreu lá na cruz, ele morreu para nos salvar. Mas ele não salvou ninguém com a sua morte lá na cruz. Eu repito para que você não fale, o pastor está falando heresia. Não. E no próximo estudo, quando a gente falar sobre o cumprimento da Páscoa, eu vou falar mais detalhes sobre isso. Mas quando Jesus morreu lá na cruz, é aquilo que estava acontecendo aqui. O cordeiro era morto, era sacrificado. Não adiantava ter o cordeiro morto se não se pintava as portas. O próximo passo era pintar as portas das casas. Então não adianta Jesus só morrer lá na cruz, se eu não vou agora reclamar esse sacrifício para a minha vida. Se Jesus morreu lá na cruz, ele fez providência para eu ser salvo. Agora, qual deve ser a minha atitude? Pela fé, eu preciso aceitar a Jesus, aceitar o sacrifício dele em meu lugar. Agora, se eu não aceito o sacrifício dele, de nada adiantou. O que disse João 3,16? Porque de tal maneira amou Deus o mundo, que deu seu Filho, deu o Cordeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem não vai perecer? Quem crê no sacrifício de Jesus, quem o aceita. Só eles. Os que não aceitam o sacrifício de Jesus, não aceitam ele como Senhor e Salvador, não vão ser salvos. Então, assim, os que se salvaram e foram libertos da escravidão do Egito, não foram todos os judeus. Só foram aqueles que, de fato, pintaram as suas costas com o sangue do Cordeiro. Isso é muito importante. Segundo, vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 12 e 13, para que vocês vejam essa questão do Cordeiro Substituto. Disse aqui Deus: eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E todos os deuses do Egito eu farei juízo. Eu vou julgar todos esses falsos deuses que estavam ali, fala em outras palavras. Eu sou o Senhor. E aquele sangue, o sangue do Cordeiro, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por em cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Olha, sangue, e o anjo do Senhor passou a noite, ele passou por em cima das partes onde as pessoas tinham pintado as suas casas. Por quê? Porque o cordeiro inocente tinha morrido para salvar essa família. Havia um cordeiro substituto. Alguém morreu em lugar dessa família. Então a ideia aqui é de substituição. Agora, nessa festa da Páscoa, além de matar o cordeiro, pintar as portas com sangue, eles deviam também comer
a carne do cordeiro, mas com ervas amargas. Disse que deviam assim assar a carne no fogo e com pães asmos e ervas amargas deviam comê-la. Os pães asmos são pães feitos sem fermento. As ervas amargas eram mais ou menos como rúcula. Quando chegar aqui no Brasil, aqui usam muito, né, nas saladas, colocam a rúcula. A maioria das pessoas gosta, né? Só tem algumas, como eu, que achamos muito amargo e não conseguimos comer. Mas então, naquela época, eles tinham muitas essas ervas amargas e comiam junto com a carne. As ervas amargas, obviamente, lhes lembrava que a sua escravidão foi amarga e pesada. Disse aqui no livro Patriarcas e Profetas, página 278. O cordeiro devia ser comido com ervas amargosas, indicando isto a amargura do cativeiro egípcio. Assim, quando nos alimentamos de Cristo, deve ser com contrição de coração por causa dos nossos pecados. O uso dos pães asmos era também significativo. Era expressamente estipulado na lei da Páscoa. E de maneira igualmente estrita era observada aqui pelos judeus, em seu costume. Que fermento algum se encontrasse em suas casas, que não se encontrassem nas suas casas durante a festa. Então, o que falamos, né? Não podia ter fermento, deviam ser pães assim de maneira mais natural e se comiam essas ervas amargas. Agora, como que nós participamos da Páscoa? Porque o cumprimento da Páscoa teve que ver com a morte de Jesus. Mas na Bíblia nos mostra que Jesus instituiu uma nova Páscoa. E essa Páscoa é muito interessante, que nós chamamos a Santa Ceia. Então, no próximo estudo, quando a gente falar, eu vou lhes mostrar detalhes sobre a Santa Ceia e como tem o seu vínculo com a Páscoa. Mas eu gostaria de terminar falando com vocês com relação ao fermento. Falamos que devia se comer, então, né, os pães asmos, que não deviam ter nenhum fermento. Aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 15 e 16, aí fala, né, que por 7 dias se comerá os pães asmos, não podia ter fermentos de maneira nenhuma. E isso começava desde a sexta-feira, né, que era o dia da Páscoa, porque o fermento é símbolo do pecado. E esse pão ali também estava representando a Jesus, o nosso Cordeiro. Jesus devia ser o nosso sacrifício, mas um sacrifício perfeito, não devia ter nenhum pecado, nenhuma mancha na sua vida. Aqui no livro Parábolas de Jesus, na página 95 e 96, disse o seguinte: entre os judeus, o fermento era algumas vezes usado como emblema do pecado. No tempo da Páscoa, o povo era instruído a remover de suas casas todo fermento, como deveriam banir do coração todo pecado. Cristo admonestou a seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O apóstolo Paulo fala do fermento da maldade e da malícia. Então, o fermento, símbolo do pecado, eles deviam tirar durante a Páscoa, significando que não devia haver pecado nas suas vidas, e especialmente na vida do Cordeiro Substituto. E essas lições os pais deviam ensinar seus filhos por gerações e gerações. Em Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27, disse assim, e acontecerá que quando os vossos filhos lhes disserem: que culto é esse que vocês estão fazendo? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então assim, a Páscoa era o momento que marcou a sua libertação da escravidão, e eles deviam sempre comemorar, lembrando que eles foram livres pela obra e pelo trabalho de Jesus. E sempre na Páscoa devia ter o cordeiro, porque eles olhavam para o futuro, que um dia chegaria o verdadeiro cordeiro que morreria em seus lugares. Esse cordeiro não era suficiente morrer, deviam pintar as suas casas com o sangue desse cordeiro. Assim também não é suficiente a morte de Jesus. É importante pintarmos a nossa vida, a nossa família, com o sacrifício de Jesus. É importante acreditar que Jesus morreu em nosso lugar. Não só dizer eu acredito. A Bíblia diz que Satanás também acredita.
Então não é questão de acreditar, é questão de fazer. É de questão de você se entregar à sua vida. E quando Jesus vier por segunda vez, ele vem para nos salvar, nos libertar, nos levar para uma terra melhor. Mas os salvos, as azeitonas, como já falamos no estudo anterior, serão pessoas que aceitaram a Jesus e foram lavados os seus pecados no sangue do Cordeiro. Que você faça parte desse grupo, que você seja também liberto, seja feliz, tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos orar? Eterno Deus, muito obrigado por esse ensinamento da Páscoa. Vemos a maneira bonita, maravilhosa como o Senhor cuidou de seu povo, nos libertou dessa escravidão terrível e lhes ofereceu uma nova vida, a liberdade. Pai Santo, nós também hoje queremos ser livres do pecado, livres da escravidão do dragão que é o inimigo. Queremos ser felizes. Por favor, Deus Santo, não nos deixe sofrer, clamamos a Ti para que nos libertes. E acreditamos, Senhor, na morte de Jesus e especialmente, Senhor, pela fé, clamamos pelos méritos de Jesus lá na cruz. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos amigos, que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Hoje falamos então sobre a Páscoa histórica. O próximo tema é Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual. Como que toda essa Páscoa se cumpriu na vida de Jesus. Então não perca, viu? Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Até mais.